Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que nos estejam a ouvir. Sejam bem-vindos a esta iniciativa da Associação Ajuda a Ajudar, que está a comemorar o 31º aniversário da Convenção dos Direitos da Criança e hoje tenho aqui comigo o Dr. Paulo Guerra. O Dr. Paulo Guerra, na minha opinião, dispensaria sempre qualquer apresentação, mas tenho sempre a sensação que haverá alguém a ouvir pela primeira vez e deliciar-se com aquilo que terá para nos dizer e, portanto, vou fazer uma breve apresentação do seu currículo. O Dr. Paulo Guerra é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, é juiz de Direito desde 1988, atualmente colocado como juiz desembargador no Tribunal da Relação de Coimbra, embora em comissão de serviço judicial como diretor adjunto do SES. É autor de várias obras jurídicas no âmbito do direito da família e das crianças. Foi docente do Centro de Estudos Judiciários durante 6 anos nesta área, tendo sido durante 3 anos coordenador da área. Foi juiz secretário do Conselho Superior da Magistratura, foi conferencista em mais de 400 seminários, encontros e congressos, é formador em cerca de 80 ações de formação em Portugal, Espanha, França, Macau e Moçambique. É associado do Centro de Direito da Família da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e membro do Observatório Permanente da Adoção. Trabalha há muito no mundo das crianças, ramo jurídico que sempre o apaixonou e que tem recebido, há largos anos, o melhor dos seus campos judiciários. Com 20 anos, foi galardoado com o primeiro prémio literário da Associação Académica de Coimbra, tendo ganho outros prémios pela sua escrita. Colaborou durante 6 anos nas páginas do Jornal de Leiria, onde fazia crítica cinematográfica, a coluna Condição Sine Qua Non, tendo ainda feito programas de rádio no então Rádio Clube de Leiria. Foi fundador de um jornal regional, conserta os brinquedos dos seus sobrinhos, sofre de uma doce doença chamada cinefilia, tem um blog, sempre escreveu e continua a escrever. Bem-vindo, Dr. Paulo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, doutora Márcia, muito obrigado, doutor Tito. É com muito gosto que estou aqui neste princípio de tarde para festejar os 31 anos da Convenção, falando para uma plataforma que muito tenho, enfim, estimado durante este ano pandémico. Ajuda a Ajudar tem sido, de facto, tem feito a diferença e louvo em si, doutora Márcia, todos os profissionais, todas as pessoas que têm feito disto. Gosto, estou aqui. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu vou então começar por lhe colocar uma primeira questão. Hoje celebramos o 31º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança e em setembro passado comemoramos a sua ratificação por Portugal. A Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989, é um marco universal no início de um novo paradigma, a consagração e o reconhecimento da criança como um sujeito de direitos. Dr. Paulo Guerra, concorda com isto? E pode concretizar este novo paradigma, a criança como um sujeito de direitos? Muito obrigado pela pergunta. De facto, a Convenção é costumo-lhe chamar a Magna Carta da Infância no mundo. A partir da Convenção, e é importante dizermos que a criança nunca foi importante para o mundo até meados do século XX, nunca foi importante. Estava quase tratado ao lado dos oprimidos, dos loucos e as crianças, que eram aqueles que nem sequer se tinham de ouvir. Mas a partir deste marco, 89, a criança deixa de ser um candidato à cidadania. Ela é, de facto, uma cidadã. É cidadão. E a criança, e as pessoas que me ouvem sabem perfeitamente que eu luto há muitos anos para que se acabe de vez com o termo menor. É uma ficção jurídica que o direito inventou para, enfim, distinguir a pessoa que tem 18 daquela que não tem 18 anos de idade. Mas, de facto, é uma palavra mal cheirosa, menor, e vamos transformá-la numa palavra perfumada chamada criança. E vamos fazer isto todos os dias nas nossas práticas judiciárias, nas nossas práticas forenses,
nas nossas práticas como trabalhadores da infância, como serviço social, enfim, em vez de o menor dizer a criança chamada João ou, por simplesmente, o João. E esta criança é, de facto, sujeito de direito, mas também é sujeito de direitos. Sabemos todos, doutora Márcia, que a forma pela qual a criança absorve as vivências do mundo é, obviamente, distinta do adulto. O que não significa que ela seja menor que o adulto em intelectualidade, mas apenas que determina o significado das coisas de modo diverso, com aquilo que eu costumo dizer um saber diferenciado. Portanto, eu direi que a diferença entre crianças e adultos não é quantitativa, mas sobretudo qualitativa. A criança não sabe menos, apenas sabe outra coisa. E por isso, como, enfim, um poeta já o escreveu, as crianças veem tudo em nada e os adultos tendem a ver nada em tudo. É esta diferença de relatividade que nos faz, de facto, distinguir o adulto da criança e, por isso, apelo todos os dias a que todos nós subamos ao nível delas. Subamos ao nível delas e não descemos. E temos que perceber a criança, e estou, de facto, a falar do novo paradigma, e a perceber integrada na família que a cria, com deveres, mas, sobretudo, com direitos. E é muito curioso ver isto, que nós temos de educar as pessoas para os direitos. E já não tanto para os deveres, como fazemos e vamos fazendo sistematicamente. As crianças mais facilmente conhecem os seus deveres do que conhecem os seus direitos. E por isso, a partir de 89, é dito ao mundo que as crianças têm direitos. E, como eu costumo também fazer o apelo e o desafio a muitas escolas deste país, no dia 1 de junho, enfim, o Dia Mundial da Criança, que se possa parar de ensinar matemática, português e fisicoquímica e em todas as escolas se fale da Convenção e dos direitos inelutáveis das crianças. Porque, infelizmente, estamos muito mais empenhados em garantir deveres do que em garantir direitos. E quando nós educamos pessoas para os deveres, eu direi que criamos súbditos. Quando educamos pessoas para os direitos, estamos a criar cidadãos, mas com uma enorme diferença. Educar para os direitos é educar para os direitos do outro. E é educando para os direitos do outro que vamos compreender e interiorizar a responsabilidade de os respeitar. Acabou o tempo de dizer, como se dizia, sobretudo no meu tempo, enfim, já não no tempo das gerações mais novas, mas antigamente dizíamos cresce e aparece. Nós não tínhamos voz. Hoje em dia, parafraseando Armando Leandro, esse paladino dos direitos da criança em Portugal, o que se deve dizer é aparece e cresce connosco. Portanto, uma visão que não seja adultocêntrica da criança, vamos olhar para a criança, para aquilo que ela nos tem a dizer, promovendo, de facto, uma nova imagem da criança, uma nova cultura da criança. Uma criança que é naturalmente dependente, por força da idade e maturidade, que é vulnerável por isso, e que requer a atenção e a proteção especial, primeiro da família, depois da sociedade e depois do Estado. Mas uma imagem que é também dinâmica, porque esta criança tem personalidade própria, tem uma autonomia crescente e tem uma capacidade para exprimir opiniões, para partilhar decisões e também, direi eu, para influenciar processos. E, doutora Mónica, é preciso, de facto, conhecer as cifras e os números. E por isso é que é importante este novo paradigma. As crianças constituem cerca de menos de 1/3 da população mundial, mas representam mais de metade da população refugiada. A pobreza tem um rosto também infantil. Mais de metade dos 800 milhões de pessoas que vivem em extrema pobreza no mundo são crianças. As mais excluídas enfrentam sérios riscos de perder a vida antes dos 5 anos de idade, de ver comprometido o seu desenvolvimento pleno e harmonioso, serem excluídas do sistema educativo e muitas vezes de serem vítimas de negligência, abuso e exploração. Esta violência contra as crianças atinge, de facto, proporções absolutamente assustadoras. Nós nem fazemos a mínima ideia do que isto seja. Não conhece fronteiras sociais, não conhece fronteiras económicas e não conhece fronteiras culturais. Cada ano, mais de 1 bilhão de crianças, ou seja, mais de metade de todas as crianças do mundo, são vítimas de violência ou na escola, ou em instituições, ou na comunidade, na sua família e de forma crescente também através da internet. Sofrem em silêncio, em dolorosa solidão muitas vezes, porque persiste um profundo sentimento de impunidade relativamente a isso.
Na primeira infância, estes riscos são particularmente sérios, muitas vezes irreversíveis. As sequelas perduram na adolescência e na vida adulta. É costume dizer que os primeiros 1000 dias da vida de uma criança marcam, de facto, o seu futuro. Aquela ideia que eu voltarei, se calhar, mais à frente, em conversa consigo, à ideia de nós somos todos 3 mais 1 mais 3. Somos aquilo que fizerem de nós nos primeiros 3 meses dos 3 anos da nossa vida. Mesmo que não nos lembramos daquilo que nos aconteceu há um ano e meio, está marcado na nossa alma e está marcado no nosso corpo aquilo que fizeram de nós. Cada 5 minutos morre uma criança em resultado de atos violentos. Isto são cifras da Unicef. 1/3 das vítimas de tráfico são crianças, constituindo em algumas regiões mais de 60%. As taxas de homicídio são também um exemplo dramático. 8% são vítimas com idade inferior a 15 anos, mais de metade afetam jovens com idade inferior a 30. Muitas vezes são manipulados por grupos criminosos, por redes de tráfico de droga, envolvidos na posse de armas de pequeno porte, noutras atividades violentas e, nos casos das raparigas, são persistentemente vítimas de violência doméstica. Também os dados nos dizem que cada 7 minutos vê a publicação numa página web da violação de uma criança. As vítimas são cada vez mais novas, 55% com idade inferior a 10 anos. Pode-se dizer que estes abusos têm lugar em países bem distantes dos nossos, mas não é assim. A Europa não é de facto uma exceção e, segundo um relatório da OMS, cada ano 18 milhões de crianças são vítimas de abuso sexual, 44 milhões de agressão física e 55 milhões de violência psicológica. Trabalho infantil, 152 milhões de crianças. Quase metade com idade inferior a 12 anos e 73 milhões estão envolvidas em atividades perigosas. Por isso, doutora Márcia, eu poderei dizer que por causa disto, por causa destas cifras e destes números, é que foi necessário redigir uma Magna Carta de Direitos. Não nos concentremos nos deveres. Obviamente que ao educar uma criança temos que ter em cima da mesa os seus deveres. Só assim é que ela cresce em graça e sabedoria e harmonia, mas sobretudo a ideia dos direitos. Eu tenho direitos não para ser um tirano, mas para ser, de facto, um sujeito de direito relativamente ao qual o direito, o sistema jurídico, tem que olhar. Porque realmente um dos primeiros direitos que a criança tem é ter definido o seu estatuto jurídico. Sem estatuto jurídico, a criança não é cidadã e, obviamente, não é ninguém no mundo. Portanto, doutora Márcia, eu direi que é o novo paradigma, é um novo mundo que se abre, é uma nova cultura da criança que se impõe aos adultos. Não vamos adaptar, digamos, o direito dos adultos aos pequeninos, e por isso é que não temos direito penal dos pequeninos, nem temos um direito civil dos pequeninos, temos um direito próprio de cada criança, exatamente por ser menor de idade, por ser imaturo em termos naturais, mas com imensa sabedoria. Penso que respondi, doutora Márcia. Respondeu perfeitamente. Esta estatística, e eu estava, acho que muito séria a ouvi-la, esta estatística é avassaladora. De facto, nos dias de hoje, e porque estamos a comemorar efetivamente 31 anos desta convenção, e ainda assim esta estatística é verdadeiramente avassaladora, e é algo que de facto nós no nosso dia-a-dia não nos apercebemos, e agradeço-lhe ter trazido, porque é importante também percebermos um pouco dos números que as crianças representam a nível mundial. Deixe-me que lhe diga também que mercê daquilo que fui aprendendo consigo, porque trabalhei e trabalho no Tribunal de Família Nós de Coimbra e tenho muitos processos ligados a esta área, deixei desde sempre de utilizar a palavra menor para que nas peças processuais, nas audiências, para me dirigir às crianças, e efetivamente são crianças, e faz todo o sentido dizê-lo e fazê-lo. O menor traz em si a carga de menorizar algo, de facto, e portanto aprendi
esta noção e esta liberdade de lhes chamarmos aquilo que elas são, que são crianças e jovens. Esta convenção, muitos não sabem talvez, mas é composta por 54 artigos. Tem 4 princípios fundamentais para que melhor seja compreendida, interpretada e aplicada. O princípio da não discriminação, o princípio do direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento, o princípio do respeito pela opinião da criança e o princípio do interesse superior da criança, algo tão utilizado também, particularmente em Portugal. Gostava que partilhasse, Dr. Paulo Guerra, connosco a sua opinião acerca de algum destes princípios e da sua importância para a concretização efetiva da Convenção na sociedade, em especial na vida efetiva destas crianças. De facto, 4, esses grandes pilares da Convenção, todos são importantes, como é óbvio. Enfim, o princípio do interesse superior da criança, tal como ele está redigido na Convenção, eu costumo chamar-lhe o princípio do melhor interesse da criança, porque já sabemos que o interesse da criança no processo é superior a todos os outros, daí o superior, mas às vezes o problema não é ser superior, é sabermos qual é o melhor interesse da criança. Se é ir para a adoção, se é continuar a ser entregue a uma mãe ou a um pai, é ir para um apadrinhamento civil, é poder ser-lhe aplicado uma medida tutelar educativa, qual delas, enfim, a ideia da eleição do melhor interesse para a criança é que às vezes, enfim, onde é aí que reside de facto a maior dificuldade. Mas eu destes 4 quero de facto destacar, pela sua importância, sobretudo inovadora. Está na lei há muitos anos, enfim, pelo menos está na Convenção desde a sua criação, é o artigo 12º, que nos fala do princípio do respeito pela opinião da criança, que nos leva a todos nós, entidades administrativas ou entidades judiciárias, a ter que ter a obrigação de ouvir crianças. Não propriamente para seguir aquilo que elas nos pedem, não é propriamente dizer a criança não pode ficar com a ideia de que tem o ónus da decisão, longe disso. Nós temos é que ouvir o seu ponto de vista. E as crianças querem, de facto, ser ouvidas. Muitos trabalhos de muitos psicólogos portugueses que têm feito investigação sobre este ponto são claros em afirmar que a criança que é ouvida em tribunal fica com uma ideia muito mais benigna da justiça e percebe muito bem a proximidade que tem relativamente a esta justiça que quer decidir o seu próprio destino. Porque, de facto, as crianças não se importam com o quanto nós sabemos, até saberem o quanto nós nos importamos com elas. E este princípio da audição da criança, que volto a dizer, não significa ter que fazer aquilo que ela nos pede, traduz-se em 3 grandes princípios, em 3 grandes diretrizes. A concretização do direito à palavra e à expressão da sua vontade, invariavelmente e preferencialmente perante um juiz e um magistrado do Ministério Público, que me perdoem os senhores advogados, que compreendam que pode haver um momento de não haver contraditório, de audição da criança, para que a criança possa verbalizar junto dos magistrados que vão ter, o magistrado, o juiz que vai ter que decidir. O regime geral do processo tutelar civil faz bem essa destrinça no artigo 5º do regime geral. Uma coisa é ouvir-se a criança, outra coisa é a audição da criança para efeitos de prova. E aí sim, obviamente, com todos os contraditórios que a lei, obviamente, exige e se pauta. No direito à participação ativa nos processos que lhe dizem respeito, de ver essa opinião tomada em consideração, se não, enfim, acatarmos a posição da criança, é de toda a justiça que o possamos dizer na nossa decisão, a razão, dando uma satisfação à criança, e sobretudo a ideia de que numa cultura da criança enquanto sujeito de direitos. Portanto, são estes 3 diretrizes que de facto têm que estar presentes quando falamos do princípio da audição da criança. Os tribunais portugueses têm estado a abrir as suas portas para ouvir crianças, ainda não de forma ideal. Obviamente que ainda temos muito a ideia de que os 12 anos... Ora, na lei já há muito tempo que os 12 anos não existem. Apesar do regime geral continuar a falar em 12 anos, a partir dos 12 para as regulações do exercício das responsabilidades parentais, o que interessa é que tenhamos alguém que na nossa frente seja considerada madura para ser ouvida relativamente àquele processo. Maturidade, portanto, obviamente que estes 2 vetores de legitimação que devem estar em causa quando da tomada de decisão de ouvir uma criança é
Por um lado, a idade, mas por outro, a sua maturidade para ser ouvida. Contudo, eu continuo a dizer, e escrevi-o já, que estes requisitos se reconduzem a um só, o da sua maturidade para ser ouvida. A idade não é senão um indício de obtenção pela criança dessa mesma maturidade, não funcionando de per si como fator eliminatório para essa decisão de ouvir uma criança, a não ser, obviamente, em casos flagrantes de tenríssima idade, como parece óbvio. E por isso, pode ser muito útil, pode ser muito conveniente ouvir uma criança de tenra idade. Enfim, parafraseando Salazar Casanova, ela pode revelar a sua vontade por meio de gestos, silêncios, atitudes, comportamentos muitas vezes pelo próprio revelador silêncio tranquilo na presença de um dos progenitores, contrastando, por exemplo, com a agitação nervosa quando está na presença do outro. Portanto, eu quero chamar a atenção para esta noção de maturidade, muito mais do que idade. Os tribunais estão a começar a ouvir crianças para baixo dos 12 anos, mas ainda temos que ouvir mais crianças. Infelizmente, temos a noção de que abaixo do Mondego se ouve mais crianças do que acima do Mondego. Temos também, talvez, enfim, de lutar pela ideia de que, se não ouvir crianças, eu tenho que justificar no processo a razão porque não ouço. E por isso é quase um dever intrínseco que as crianças têm relativamente a isso. Estamos a falar de crianças, estamos a falar de cidadãos de pleno direito, em termos de gozo de direitos, completos em direitos. Obviamente tem uma linguagem que tem naturalmente que roçar a infantilidade, mas elas dão-nos muitos sinais e dão-nos, de facto, muitos indícios. Elas são capazes de escrever, como por exemplo isto que uma criança me escreveu para um processo, que a esperança é um pedaço de gente que sabe que vai dar certo. Ou, por exemplo, dizendo que a felicidade é uma palavra que tem música. Enfim, a poesia está presente, obviamente, nas suas naturais palavras. Isto não é inventado. Foram crianças que, de facto, o disseram. E, portanto, esta ideia de, ao de ouvir bem crianças, fazê-las participar, serem informadas sobre os seus direitos, sobre as possíveis consequências de se agir em conformidade com a sua opinião, podem solicitar a designação de um representante especial quando os progenitores estejam em conflito de interesses com ela, têm direito a pedir para ser assistida por uma pessoa adequada, eventualmente, obviamente, um advogado, nomear o seu próprio representante e de exercer no todo ou em parte os direitos das partes. Portanto, estas crianças querem, de facto, dizer de sua justiça, mas o facto de não se ouvir crianças não pode ser, doutora Márcia, como tem sido sistematicamente tratado aqui e ali pela nossa jurisprudência, como sendo causas de nulidades processuais. Isto é muito mais do que uma nulidade processual. A falta de audição, a meu ver, afeta a própria validade das decisões finais dos correspondentes processos, porque, no fundo, corresponde a um princípio geral com relevância substantiva e só por isso também processual. Portanto, não é só uma nulidade processual, uma preterição de uma formalidade essencial, é muito mais do que isso. As razões que devem permitir a audição de uma criança são de ordem substantiva. Portanto, não é, obviamente, que é uma falta processual, mas também é uma clara violação de regras de direito material. E por isso, como já um acórdão fantástico do STJ de 2016, Maria dos Prazeres Beleza deixou escrito, que é um princípio geral com relevância substantiva e, por isso mesmo, processual. Portanto, deixar de ouvir crianças nestes AEs é matar um seu direito substancial que está colado à sua pele como a própria essência das coisas. Em metafísica, a essência de uma coisa é constituída pelas propriedades imutáveis da mesma que caracterizam a sua própria natureza. O oposto da essência, doutora Márcia, são os chamados acidentes da coisa, ou seja, aquelas propriedades que são consideradas mutáveis. Ora, ouvir uma criança em tribunal, ouvir uma criança numa CPCJ, não é um acidente de percurso. É um direito inalienável de toda a criança, para o exercício do qual, nesta sede, não tem de ser representado por terceira pessoa. Isto faz parte da essência dos seus direitos. E por isso, enfim, este acórdão do STJ de 2016 vem lançar novos desafios ao próprio direito processual da criança e, portanto, a ideia de que, se é verdade que a criança não tem, em regra, capacidade de exercer sozinha os seus legais direitos, também o é que
que haverá certos direitos ligados à substância e ao ser criança que só podem ser gozados por ela própria, de viva voz, sem interferência de direitos. E por isso concluirei, um pouco juridicamente, dizer que bastará ao Tribunal afirmar essa essência e substância para declarar que a omissão da audição de uma criança com maturidade para o efeito, quando essa audição for considerada conveniente, afeta a subsistência da decisão que não a admitiu, não por força da constatação de uma qualquer nulidade processual civil de natureza secundária, mas, doutora Márcia, por aplicação direta do princípio básico de essência da existência de uma criança. Ter direito a ser ouvida por quem vai decidir relevantes aspectos da sua vida. E isso já está, minhas senhoras e meus senhores, desde 1989, no artigo 12º da Convenção dos Direitos da Criança. Verdade, Dr. Paulo. E porque essa é a prática também do meu dia-a-dia, como a prática do Dr. Paulo também, eu posso dizer que nos processos onde represento crianças, porque efetivamente acho essencial que as crianças tenham, por um lado, essa consciência de que têm o direito, caso os seus interesses sejam contraditórios com os dos seus pais, de ter alguém que as represente e que as auxilie, e acho essencial que a audição da criança decorra, e mais uma vez, como disse muito bem, não a audição em termos de prova, mas a audição da criança, para aferir efetivamente do sentir daquela criança, decorra sem a presença dos advogados. Acho que é essencial que isso aconteça e muitas vezes lamento que muitos mandatários não estejam sensíveis a esta realidade. Não podemos colocar o direito processual acima desta especificidade tão importante nos processos que envolvem crianças. E, portanto, é efetivamente isso que a prática me diz, que elas precisam de ser ouvidas sem a presença, muitas vezes, dos mandatários. Acho que é essencial. É um princípio fundamental, de facto, e agradeço-lhe tê-lo trazido, porque nunca é demais falar sobre ele e nunca é demais fazer este alerta de que as crianças têm este direito. Estes princípios de que falámos agora estão alicerçados e alicerçam a Convenção sobre os Direitos da Criança e temos aqui também 4 categorias de direitos onde estes direitos das crianças se inserem. O direito à sobrevivência, o direito ao pleno desenvolvimento, o direito a ser protegido de qualquer violência ou exploração, o direito a participar na vida familiar, social e cultural. São estes os direitos previstos na Convenção e que são entendidos como direitos universais e fundamentais. No ano passado, a mensagem sobre a celebração dos 30 anos da Convenção, o secretário-geral da ONU, Dr. António Guterres, alertou para a necessidade de cumprirmos com as promessas feitas há 3 décadas. E 3 décadas é, de facto, muito tempo, e nós sabemos que o tempo das crianças é muito diferente do nosso tempo e do tempo dos adultos. Aquilo que lhe perguntava é, sendo um conhecedor privilegiado destes direitos e da importância deles para a vida das crianças, 31 anos decorridos da Convenção, o que é que ainda está por cumprir, Dr. Paulo? Muito ainda, infelizmente. Embora, muito ainda, doutora Márcia, muito embora já se tenham dado passos de gigante durante, sobretudo, o século XX, o século da criança. É normal pensarmos que em 1874, na América, uma menina chamada Mary Ellen Wilson não pôde ser protegida por nenhuma lei que protegia crianças, porque não havia, nos Estados Unidos da América, mas teve que ser, enfim, cuidada e a retirada da criança do ser maltratante, que era a mãe, foi fundamentada nas leis que na altura protegiam os animais da crueldade. 1874. Avançámos um século e, portanto, eu, enfim, direi que, enfim, a partir da Segunda Guerra Mundial começou-se, de facto, a olhar de outra forma para os direitos da criança e para a criança, mas é importante pensarmos que, de facto, foi a Convenção dos Direitos da Criança que criou, de facto, este marco. E é importante fazer um pouco a história da Convenção, doutora Márcia. Foi com alguma indiferença que, na altura, a comunidade internacional recebeu, nos finais dos anos 70, esta proposta.
A proposta, não sei se sabem, mas foi apresentada pelo governo da Polónia durante o Ano Internacional da Criança. Na altura foi considerada muito pouco atrativa. Para muitos era apenas uma manobra política e até desnecessária, porque já tínhamos os princípios da Declaração dos Direitos da Criança de 1900, entendiam que não era preciso renovar nada disso. Para outros também a proposta era redundante, porque tínhamos a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, das distintas convenções de direitos humanos que lhe seguiram, com a ideia de que criança é um direito, é um ser humano e, portanto, não precisamos de normas específicas para este grupo específico de população. Para muitos outros, não parecia prioritário dar visibilidade à criança, que não tinha capacidade jurídica autónoma e já beneficiava também da proteção da família e do Estado. Sabemos que o contexto político da altura, o auge da Guerra Fria, não deixava antecipar um processo de negociação fácil. Havia de facto um claro antagonismo de posições, enquanto os países ocidentais estavam particularmente empenhados em defender as liberdades e as garantias individuais, o Bloco de Leste dava prioridade aos direitos económicos, sociais e culturais. E, portanto, eu direi que os primeiros anos de redação da Convenção foram muito difíceis e muito infrutíferos. Paulatinamente, o processo começou a ganhar relevância, a marcar uma viragem até no próprio processo de negociação dos tratados internacionais e da promoção dos direitos humanos. Convém dizer que o grupo de redação estabelecido pelas Nações Unidas passou a contar com a participação ativa de países de diferentes regiões do mundo, diferentes sistemas jurídicos, diferentes contextos económicos e sociais e diferentes percepções culturais. Em segundo lugar, as delegações passaram a incluir não só juristas, como era tradição, mas também outros peritos com experiência técnica em distintas áreas do desenvolvimento e proteção da criança. A criança é um ser uno, tem que ser iluminada por várias ciências. Em terceiro lugar, a negociação passou a negociar do Conselho Avisado das agências do Sistema das Nações Unidas, com uma larga experiência no terreno e particularmente bem colocadas para aferir da razoabilidade ou da viabilidade das soluções preconizadas. A viabilidade prática. Ao longo de 10 anos de gestação da Convenção, que foi mais ou menos isto que durou a redação, criou-se uma oportunidade única de fomentar diálogo entre povos. Também esta Convenção promoveu, de facto, a dita nova imagem da criança, e com esta Convenção ficou claro que esta criança não é um cidadão do amanhã, é um indivíduo em período de formação e estágio, que espera alcançar na idade adulta, por ato de magia, a plena maturidade, autonomia e responsabilidade. Esta Convenção materializa, obviamente, a universalidade dos direitos humanos. Os direitos da criança são, por isso mesmo, direitos humanos. E, portanto, sabemos todos que é o tratado mais amplamente ratificado na história das Nações Unidas, estando neste momento em vigor em cerca de quase 200 países. Digo quase todos, porque, como sabem, os Estados Unidos da América nunca os ratificou. É, de facto, um tratado relevantíssimo para todos. Com esta Convenção, doutora Márcia, os direitos da criança deixaram de ser uma opção ou uma questão de favor para se tornarem numa fonte de obrigações jurídicas que exigem, não é só recomendo, isto não são recomendações, isto são obrigações jurídicas. Os Estados têm que dar contas daquilo que estão a fazer para a aplicação prática das regras da Convenção. Exigem-se ações concretas, sistemáticas, a que não pode responder-se com mera passividade ou com indiferença. É preciso dizer-nos que o caminho, de facto, faz-se caminhando. Apesar destas crianças não votarem, elas são, de facto, o sal da terra e são o futuro da civilização, e o poder político tem que estar cada vez mais atento à forma como, de facto, trata estas crianças. Sem dúvida, Dr. Paulo, e de facto falou aí num aspecto que é muito importante, é o Tratado de Direitos Humanos mais ratificado da história. E Portugal ratificou esta convenção no dia 21 de setembro de 1990, portanto há 30 anos, e exceto os Estados Unidos, todos estes países se comprometeram a respeitar, proteger e promover estes direitos das crianças. Particularmente em Portugal, e colocava-lhe esta última questão, qual foi a importância de Portugal ter ratificado esta convenção, em especial para as crianças portuguesas? Nós, como em muita coisa no mundo, enfim, também na questão da abolição da pena de morte, também fomos pioneiros. E bem, é
É importante dizer, até para situar as pessoas, que às vezes temos muito mais tendência a tirar pedras do que lançar elogios, o reconhecimento da qualidade do nosso sistema de proteção pode encontrar-se na circunstância de nele residir um dos 5 fundamentos para que o chamado índice Kids Right de 2018, que é uma iniciativa da Fundação Kids Right, em cooperação com a Erasmus, da Universidade de Roterdão, na Holanda, que faz um índice anual do ranking dos países da ONU que ratificaram a Convenção com base em indicadores, baseados em dados avaliáveis, que refletem a forma como os países aderem aos valores e aos princípios inerentes aos direitos humanos das crianças e estão preparados para implementarem esses mesmos direitos. E este índice, de 2018, sobre a qualidade do sistema de intervenção, colocou Portugal em terceiro lugar, a seguir à Noruega e à Islândia, entre 182 países da ONU que ratificaram a Convenção. E é preciso notar que dos 5 domínios considerados para o estabelecimento deste ranking, que eu lembro que são o direito à vida, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à proteção e o ambiente favorável aos direitos humanos da criança, as pontuações mais altas relativas a Portugal respeitam aos domínios do direito à proteção e do ambiente favorável aos direitos humanos da criança. Este processo de implementação da Convenção gerou, de facto, muitos progressos, não só a nível dos processos legislativos em Portugal, como também a nível de valiosas reformas institucionais. É importante lembrar, doutora Márcia, e todos os que estão a ouvir, que por causa desta Convenção mudaram-se leis de muitos países. Muitos países incorporaram os direitos da criança nas suas próprias constituições nacionais, como é o caso do Brasil, da África do Sul e, muito recentemente, da Tunísia. Vários países incorporaram os direitos da criança na Constituição Nacional. Em alguns casos, muitos Estados levaram a cabo importantes reformas legislativas para assegurar a plena conformidade com a Convenção, alguns com até ampla tradição democrática, como a Suécia, que adotou recentemente uma nova lei para incorporar a Convenção no quadro nacional jurídico. Por exemplo, na América Latina, assistimos a um interessantíssimo movimento de adoção de códigos particulares sobre os direitos das crianças, integrando no mesmo texto disposições sobre distintas áreas dos direitos humanos da criança. Isso foi, de facto, um passo fundamental para impedir uma visão fragmentada e compartimentada da criança em distintos setores ou disciplinas, mesmo jurídicas. Este processo tem sido paulatino. Por causa da Convenção dos Direitos da Criança, fizeram-se importantes reformas institucionais. Em Portugal não foi exatamente por causa delas. Elas estão criadas desde 91, mas é muito na sequência disso. Um número crescente de países estabeleceu comissões de proteção de infância. As nossas comissões de proteção de crianças, que começaram por ser de menores desde 91 e depois foram transformadas na revisão de 2001 na Lei de Proteção em comissões de proteção de crianças e jovens, que foram criadas para coordenar de forma integrada a adoção e a implementação de políticas públicas e avaliar os progressos de forma periódica e regular. Também foram estabelecidos em muitos países, eu direi cerca de 85 países neste momento, instituições independentes de proteção dos direitos da criança. Já ouviram falar dos provedores ou os defensores dos direitos da criança? Portugal não o tem. Não tem visto necessidade disso? Eu acho que sim. Destinados para salvaguardar o superior interesse da criança e promover o respeito da Convenção, estas instituições estão particularmente bem colocadas para avaliar criticamente todas as medidas de implementação adotadas pelos Estados, para recomendar a adoção de novas leis e políticas e para promover iniciativas destinadas à proteção dos direitos da criança. Portanto, reconduzindo à sua pergunta, Portugal foi de facto pioneiro. Temos que ficar satisfeitos com as leis que temos. Obviamente que, na prática, às vezes as coisas falham, muitas vezes por falta de material humano. Nem sempre se tem havido empenho político em aplicar de viva voz tudo aquilo que as leis prescrevem, mas, de facto, em termos de leis, eu direi que teremos das legislações internacionais mais adiantadas e mais soberanas e, sobretudo, mais positivas em prol dos direitos da criança. Doutor Paulo, eu tenho que, de facto, aproveitar algo que disse e com o qual concordo
plenamente, que é a questão de que em Portugal temos, de facto, a necessidade e essa será uma das próximas lutas da ajuda a ajudar, uma das próximas missões, porque nós temos, de facto, missões na ajuda a ajudar, que será a figura do provedor da criança. É essencial que Portugal esteja representado institucionalmente nos grupos que trabalham em prol dos direitos das crianças, com um provedor da criança que não acontece e que não existe e que Portugal não tem, e portanto uma das nossas missões, e que de facto fico muito satisfeita que partilhe dessa opinião, que o provedor da criança seja uma realidade que é necessária a Portugal e que é necessária acima de tudo às nossas crianças e jovens. Doutor Paulo, obviamente que direitos das crianças em 30 minutos é sempre muito difícil e ficaríamos aqui e teríamos muito mais para o ouvir e para nos dizer relativamente a esta matéria. Foi, como sempre, é um privilégio ouvi-lo e não queria deixar de lhe pedir algo que sei que gosta tanto quanto este tema das crianças e da família, que é a poesia. E gostava de lhe pedir, se fosse possível para terminarmos também, se nos poderia ler um dos seus poemas à sua escolha. Doutora Márcia, muito obrigado. Eu não quererei, antes de ler o poema, que tive todo o gosto em escolher para aqui trazer, deixar também de se falar aqui hoje, já que estamos a celebrar os 31 anos da Convenção, de falar do enorme direito que a criança tem em crescer numa família. A questão do acolhimento familiar tem que ser falada. A lei desde 2015 quer privilegiar o acolhimento familiar, em particular até aos 6 anos de idade. Não queremos mais crianças até aos 6 anos em casas de acolhimento. Há muitas e boas, há algumas más, mas a ideia de que na primeira infância as crianças precisam de equilíbrio emocional que só é encontrado, de facto, em famílias. Os dados do relatório Casa de 2019 dizem-nos, infelizmente, que só se encontram 191 crianças em acolhimento familiar. São cerca de 2,7% das situações de acolhimento que existem em Portugal e, portanto, infelizmente, têm vindo a decrescer e eu quero que, de facto, tudo isto se inverta. Uma família não é uma vaga, é um perfil. Não falhemos agora. A Santa Casa está a dar os seus passos. A Segurança Social também tem que o dar. É importante pensarmos todos neste artigo 20 da Convenção que nos fala da necessidade da criança crescer em família. Doutora Márcia, para concluir, eu trouxe, enfim, uma ode quase à Gedeão, que é também falar sobre as novas oportunidades que uma criança pode ter. E eu poderei dizer um pouco assim: fiz uma solene aposta com Deus. Se nem tudo que luz é ouro, haverá maus passados que se redimem em bons presentes. Para isso, voltei ao básico. Peguei no sorriso de uma criança e entornei-lhe moléculas de boa fortuna. Não quis saber do seu ontem. Bloqueei as novas de má sorte e concentrei-me no sinal presente. Misturei os brometos e os fosfatos e inventei venenos de madrugar da cor anil de que só ela sente. O que vi causou-me espanto. Átomos de esperança corroídos pelo tempo, minutos de riso misturados no seu pranto. Peguei no resultado final e passei-o pelo filtro do vento norte. No fim, o sorriso permaneceu solar e a cor rubra tornou-se azul, daquela cor que se sabe ser do mar. E ali, bem perto do beco da humanidade, vi claramente visto que as histórias se transcendem. Os gnomos matam as gárgulas e as lanternas sozinhas se reacendem. Deus olhou para o que eu fiz e disse-me com a voz de marfim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Doutora Márcia, muito obrigado. Doutor Paulo, eu é que agradeço. É de facto um privilégio. A ajuda a ajudar, agradeço-lhe também ter estado aqui comigo e connosco, com todos os que nos estão a ouvir. Eu quero agradecer também aos meus queridos amigos da Ajuda a Ajudar, que de facto esta associação, e eu sei que sou suspeita, mas é uma associação muito especial e que de facto
esta iniciativa da comemoração da Convenção dos Direitos da Criança, sobre os direitos das crianças, é o reflexo daquilo que está a ser e irá ser o nosso trabalho. Eu não quero deixar de terminar sem pedir também ao Dr. Paulo e a quem nos acompanhou que olhe para o quadro que tenho atrás de mim, que vou mostrar, e que é um quadro que reflete, um quadro pintado para mim e que reflete aquilo que é uma obra essencial, parece-me, para crianças e adultos, o Príncipezinho. E eu vou terminar com uma frase do Príncipezinho que diz que todas as pessoas grandes um dia foram crianças, mas poucas se lembram disso. Obrigada, Dr. Paulo, obrigada a quem esteve connosco e até breve. Doutora Márcia, até breve e muito obrigado.